Agora estamos aqui com a Larissa, aluna da Escola Abaniza Rostarazade, que vai estar respondendo algumas perguntas da pauta Identidade de Gênero. A gente decidiu também estar trazendo esse assunto porque é um assunto que a gente vê que nas escolas, em questão desse assunto, existe uma educação muito limitada para estar tratando desses assuntos. Então é sempre importante ter esse protagonismo juvenil e é importante que os alunos participem de questionários como esse, para estar por dentro do que está acontecendo e do que pode acontecer. Agora, o que a gente quer saber é o porquê a pauta de identidade de gênero é tão importante ser tratada, é tão preciso ser tratada aqui dentro da escola, dentro do âmbito escolar. Me chamo Larissa, eu sou gremista e a minha área é políticas sociais. Eu acho importante retratar sobre essa área, porque, querendo ou não, muitas vezes tem uma pequena discriminação só por falta de informação. Então, querendo ou não, a escola é um ambiente que a gente vive a nossa vida todinha aqui dentro. Então, saber um pouco, pautar um pouco sobre essa temática é muito importante. Ainda mais que a gente sabe muito bem que na escola tem muitas pessoas que fazem parte da comunidade LGBT, que muitas vezes são acusadas, por assim dizer, de alguns nomes por conta de uma falta de desinformação, de algo que não foi passado pra gente, ou algo que ainda vai ser passado. Porque, querendo ou não, muitas coisas a escola acaba deixando passar batido. Isso é um pouco complicado pra gente. E a gente, tipo assim, diante de todos esses problemas que acontecem na escola, precisaria de uma solução. E o que tu acha que poderia ser feito? Tipo assim, eu acho que poderia acontecer isso nas escolas. O que tu acha que poderia ser feito para diminuir ou minimizar essa situação dentro das escolas? Essa situação de preconceito, essa situação de indiferença? Eu sei que realmente não é muito fácil, né? Porque a escola já tem, querendo ou não, toda uma agenda, mas acho bom trazer algumas pessoas reais que já passaram por tais situações, que são da comunidade, que são conhecidas aqui até aqui da comunidade. Porque, querendo ou não, palestra até que ajuda um pouco aqui com a gente, ou ter um dia temático para falar sobre. Porque tem muitas datas que a escola acaba só se preocupando por conta que é um mês. Quando é um mês a gente faz aquilo, mas quando não é um mês só deixa passar batido e ninguém se importa mais. E é verídico que essa invisibilidade acaba meio que contribuindo para que o preconceito, infelizmente, cresça mais e mais. Ou seja, às vezes, pelo fato de não ser um mês, como tu falou, eles não ligam muito, a maioria das escolas não ligam muito, acaba contribuindo para o crescimento desse tipo de atitude. E a gente quer saber também, porque quando se tratamos de alunos, a gente precisa saber se a discriminação de gênero pode afetar só o aluno ou a comunidade que ele também faz parte. Ou seja, aquilo afeta só o aluno ou tu acha que afeta também a comunidade ao redor, as pessoas que estão ao redor? Eu acho que, querendo ou não, afeta muito quem tá ao redor. Porque, querendo ou não, digamos que eu tenho um grupo de amigos. Aí vai alguém me ofende com falas que são preconceituosas. O meu grupo de amigos vai ficar sentido. Talvez tenha uma briga, uma discussão ali. Mas, querendo ou não, melhorou muito esse caso de falar sobre a comunidade. A gente fala muito mais hoje em dia do que antigamente. Só que, querendo ou não, sempre quando a gente fala sobre esse assunto, tem que ser alguém que saiba falar. Porque o povo faz piadinha, sobretudo o pessoal faz piadinha por algo sério. Isso é um pouco chato. Eu acho que afeta sim a comunidade. Porque, querendo ou não, você não tá atacando só uma pessoa. Você tá ali atacando alguém que tá defendendo a sua sexualidade, a sua origem, de onde veio aquela história. E, querendo ou não, afeta sim. E eu acho que talvez afete mais a pessoa, mas, querendo ou não, vai afetar uma parte da comunidade de certa forma. Isso é um pouco ruim, né? Porque, querendo ou não, talvez aquelas pessoas achem ruim, talvez vão se unir, talvez leve a uma violência, algo um pouco mais do que só uma conversinha besta, só uma piadinha jogada. E é importante a gente ver que a comunidade também precisa se envolver nesses eventos de combate, porque
quando se trata de aluno, quando se trata de adolescente, são pessoas delicadas, que estão ainda no processo da vida da vida de adolescente para uma vida adulta. Então é importante ter essa delicadeza quando a gente se trata de adolescentes, porque infelizmente doenças psicológicas podem surgir diante do acontecido. Então é sempre importante a gente estar conscientizando a escola, a comunidade em que a escola está inserida, até mesmo o aluno, porque, como a Larissa falou, às vezes é questão de... Eles acham que é uma brincadeira quando na verdade não é. Então é preciso sim conscientizar para que a nossa escola consiga seguir em frente, consiga... É importante para que os outros consigam ver o nosso avanço, o avanço da nossa escola, para que o Brasil consiga ter a educação como exemplo, coisa que hoje em dia atualmente não é, mas é preciso sim que a educação do Brasil seja vista pelos outros países ou pelos outros lugares como um exemplo a ser seguido. Obrigado, Larissa. De nada. Oi, meu nome é Isaac, sou presidente do Grêmio. Oi, meu nome é Amanda, sou diretora de Diversidade de Gênero. Oi, meu nome é Bruna, sou diretora de Cultura. Hoje, na ARS, a Rádio do Saber, vamos tratar sobre as seguintes temáticas: socioambiental, étnico-racial e gênero e sexualidade. Estamos com a professora Manuela, formada em Engenharia Ambiental Sanitária, para estar respondendo às perguntas socioambientais. Nós decidimos tratar sobre esse tema, pois, de acordo com o G1, 76% da população não faz consumo consciente no Brasil. Ou seja, esse tipo de atitude retrocede todo o avanço socioeconômico e ambiental do nosso país. Então, a gente quer saber como que o consumismo ele entrelaça junto com a questão ambiental no nosso país. Como ele está inserido, como ele afeta de forma negativa ou de forma positiva na nossa sociedade. Pronto, antes de responder sobre a relação entre o consumismo e a questão ambiental, eu queria diferenciar com vocês a diferença entre impacto positivo e impacto negativo. Quando a gente escuta a palavra impacto, a gente só pensa o quê? Se é impacto, é uma coisa ruim. Só que na questão ambiental, existem os impactos positivos, que seria o quê? O reflorestamento, recuperação de área degradada, ação de educação ambiental, conscientização, que vai impactar positivamente uma localidade, um município, um estado, ou então um núcleo menor, uma escola, uma comunidade, certo? E, em paralelo, existe o impacto negativo, que seria o quê? Ações que irão impactar negativamente o meio ambiente e terão consequências a curto, médio ou longo prazos, tá? E o que seria o consumismo dentro desse contexto de impacto? É uma prática que gera um impacto negativo. Por quê? Porque há um consumo desenfreado dos recursos naturais e isso faz com que gere uma produção maior de resíduos sólidos, certo? E esse consumo desenfreado, ele vai colocar em risco o quê? As futuras gerações, a sustentabilidade. E nesse enfoque de sustentabilidade, o que seria? Um equilíbrio entre três esferas: a esfera ambiental, a esfera econômica e a esfera social. A gente não pode desagregar essas três temáticas quando a gente fala em sustentabilidade, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente fala que, de acordo com a nova legislação, não pode mais haver lixões. Ok, ambientalmente não é bom que se tenha lixões, mas aquelas pessoas que viviam através daquele material que chegava nos lixões, tem que ter políticas públicas voltadas para elas. Então, a questão social também está ligada à questão ambiental, tá? Que tipo de políticas públicas? Retirá-las daquele local, colocar em associações, trabalho com EPIs, uma remuneração, enfim, a gente não pode desagregar essas três temáticas, certo? E assim, o que seria um parâmetro para evitar isso, o consumismo? Porque o consumismo, como ele gera muita produção, o que seria essa muita produção? A pessoa utilizar os recursos naturais para fabricar, por exemplo, determinado produto, as pessoas compram demasiadamente esse produto, descartam em pouco tempo. Logo depois compra de novo, descarta, compra, descarta. Isso faz com que
há um acúmulo de resíduos, não tem aquela política de reciclagem, de fomento à reutilização, não há nenhum controle sobre a utilização dos recursos naturais e vai afetar o quê? O equilíbrio do meio ambiente como um todo. E o que existe hoje em dia? Existem parâmetros justamente para poder aferir o consumismo com o indivíduo ou o consumismo com a cidade, por exemplo. Um exemplo de um parâmetro seria a pegada ecológica. Uma pessoa ela pode verificar o quão ela está sendo consumista dentro do meio ambiente. Essa pegada ecológica vai medir justamente isso. Se todas as pessoas tivessem o mesmo parâmetro de vida, tivessem o meu mesmo parâmetro, quantos hectares de terra globais seriam necessários para alimentar o meu estilo de vida? Então, se eu sou uma pessoa consumista, se eu produzo bastante resíduos, utilizo recursos naturais, energia elétrica, consumo bastante. Se todo mundo tivesse o meu mesmo padrão de vida, quantos, por exemplo, planetas Terra serão necessários para poder abraçar esse meu consumo? Nós só temos um planeta, mas é só uma estimativa para poder aferir isso. Então, o consumismo está diretamente relacionado ao meio ambiente porque é uma prática que vai fazer com que há um desequilíbrio na questão ambiental. Isso também afeta o efeito estufa, né? A emissão de gases. Sim, exatamente. Assim, existia uma charge antiga que falava assim, era uma foto com empresas, saindo bastante fumaça dessa empresa e tal, e aquilo era sinônimo de desenvolvimento, né? Um país desenvolvendo economicamente. A gente não pode, como eu falei, tirar a esfera ambiental. Essa questão é ruim, ou é um efeito dominó. Entre essa questão que a Bruna falou do efeito estufa, mas assim, o que é que tem que ser feito? A gente se desenvolver, produzir, mas de forma a atenuar os impactos daquela produção, tá? Por exemplo, como eu citei essa charge, né? Se as empresas tivessem todas filtros de um controle da emissão atmosférica, depois tivesse uma fiscalização contínua, mensal naquela empresa, como é que está sendo a liberação de poluição, como é que está sendo tóxico, está afetando a população local, como é que está a saúde do entorno. Então, automaticamente, o capitalismo está inserido dentro dessa questão ambiental do nosso país, né? Então fica claro isso, que o capitalismo está ali presente e está ali impactando de forma negativa no nosso ambiente. Sim. E hoje em dia o que a gente vê bastante é a questão das propagandas, do consumo, do ter, do possuir. E essa questão assim fica ficando mais para trás, a questão da conscientização. Eu vou ter, eu posso ter, mas o que eu vou fazer depois? Eu vou ter por quanto tempo? Como é que eu vou descartar? Existem pontos de coleta em relação a isso daqui? Como é que eu posso fazer um equilíbrio nessa questão social, na questão ambiental, na questão econômica? E falando de tempo, também tem um negócio da durabilidade do produto, onde a durabilidade é pouquíssima, assim, fazendo com que você retorne àquela loja e compre o mesmo aparelho, pois, sei lá, o outro estragou, algo do tipo. Então, isso também atinge o meio ambiente. Isso aí é uma política que fomenta a compra, né? Você consumir um determinado produto que você compra. O exemplo são os celulares. Você compra um iPhone e logo depois é lançado um iPhone com uma funcionalidade um pouco melhor, aí vem a propaganda, você se sente antiquado e quer comprar o iPhone mais recente. E assim vai. Só que às vezes, quando um aparelho ele danifica, você não consegue consertar, porque aquela peça que era ajustada a ele já não existe mais. Então você não pode simplesmente consertar. Você faz com que você obrigatoriamente acabe comprando um novo aparelho em vez de consertar o anterior. Entendi. E agora vamos tratar sobre o tema étnico-racial. E para isso chamamos a professora Paula, formada em Ciências Biológicas pela UES, para estar podendo
para estar respondendo essas perguntas que iremos fazer ao decorrer da entrevista. A gente percebe que na escola existe um grande desafio em questão de conscientizar os alunos. E a gente queria muito entender qual é esse desafio que os professores têm que enfrentar todos os dias para estar conscientizando esses alunos sobre o racismo ou sobre o étnico-racial. Então, a pergunta que fica é: qual é o maior desafio quando falamos sobre conscientizar alunos de ensino médio? Olá, então, acredito que para mim o maior desafio é que os alunos eles entendam que isso é um ponto sério, né? É uma temática séria. Acredito que principalmente por ser um público jovem que já está inserido mais no meio da tecnologia e das redes sociais, dentro do mundo da internet é muito comum ver uma frase que é humor negro, né? E que eles dão risadas, acham interessante, acham legal e não levam isso com a seriedade que tem que ser tratada. Então, eu acho que trabalhando com adolescentes em um contexto de ensino e uma educação, né, aí para alunos de ensino médio, esse é o ponto mais complicado, é que eles entendam que essa é uma abordagem que tem que ser tratada com seriedade. Dentro de sala de aula, tu já presenciou algum ato, tipo... Como é que se fala? Algum caso de racismo? No caso Ou de humor negro também. De humor negro, sim, é comum você escutar alguns tipos de piadas, né, de comentários e todo mundo dá risada ali no momento, por mais que a pessoa não trate aquilo como um ato de racismo, sofri racismo dentro de sala, mas é um racismo, não deixa de ser, né? Então, isso, dentre uma aula e outra, quando está em um momento de descontração, às vezes eles acabam confundindo e em alguns momentos já escutei, sim, dentro de sala, esse tipo de comentário. Então, você acha que a tecnologia, ela influencia para essa dificuldade dentro da escola de conscientização? Nesse contexto, ele pode acabar influenciando, entendeu? Não que seja algo negativo a tecnologia em si, mas usado da maneira indevida, acredito que nesse contexto de que tem que tá crescendo, né, esse público que gosta de humor negro e tal, é uma coisa que a gente vê bem comum dentro das redes sociais, tratar como piada, como meme, e aí acredito que sim seja alguma problemática. Então, o porquê é importante? A gente sempre tem que estar enfatizando a questão do racismo, a questão do combate ao racismo. O porquê é importante para essa sociedade, para essa geração de agora? Para que eles entendam que não é só piada, né? Que aquilo realmente é um assunto sério e que alguns veem como mimimi, como algo que uma geração que tá bem, que tudo leva muito ao pé da letra, mas que não, que de fato é um assunto sério, que pessoas atrás, né, sofreram com isso de uma maneira maior, por isso que possuem leis e tal, que são cobradas mais atualmente hoje em dia. E eu acho que esse é o principal foco, é que dentro desse contexto de adolescentes, isso seja colocado para eles como uma temática que deve ser trabalhada como algo sério. E é bom, né, ressaltar porque, tipo assim, pra mim, não sei pra vocês, mas pra mim, quando o aluno, ele sofre algo do tipo, querendo ou não, afeta diretamente o desempenho escolar, na minha opinião. Agora, o que pode ser afetado, tipo, se ele sofreu, o que pode acontecer com ele dentro da escola, quais dificuldades que a coordenação teria que enfrentar? O aluno, ele se torna um aluno mais introspectivo, né? Ele pode vir a faltar frequentemente, deixar de participar em grupos por medo de aquilo se repita, se retrai, às vezes não denuncia porque acha que foi um comentário que ele levou a talvez como algo que machucou para ele, mas que não quer que os colegas eles achem que eles saiu chateado dessa brincadeira, né? Que não é uma brincadeira. Então, acho que tudo isso vai influenciando e, como você mesmo disse, no desempenho desse aluno, tá? Que talvez era um aluno ali participativo, que vem a começar a faltar, não quer mais participar de atividades em grupo, se retrai, causa aí as doenças do século, né? Como a depressão, a ansiedade, que são outros fatores também que podem vir a ser gerado. Então, é sempre bom ter uma rede de apoio.
e os alunos, querendo ou não, contam com os professores para estar podendo contar vivências ou então algo que você está sofrendo dentro da escola sobre essa temática ou sobre outras também. Então, você acha que o professor ele tem um papel essencial nessa questão de rede de apoio ou não? Assim, eu acho que sim, porque eu acredito muito na educação com afeto, né? Onde você pode ter um professor que você tem uma proximidade maior e você confie de conversar, pedir conselho e tal. E, assim, é por isso que existem os PDTs, né? O programa de PDTs, que é justamente para isso, para aproximar o aluno do professor e ter uma pessoa que vá tá ali junto com ele, que ele possa sentir mais à vontade de conversar sobre assuntos que ele não conversa frequentemente. Então, acho que tanto o programa do PDT ou a coordenação em si, ela tenta aproximar esse aluno para que seja para ele um ambiente acolhedor, né? Que ele se sinta à vontade de fazer com que essas conversas sejam algo normal. Entendi. Obrigado.